ele vai ser dividido em duas aulas. O conteúdo de hoje vai ser sobre a questão judaico-palestina. A gente vai falar de um conflito entre judeus e muçulmanos, né, entre Israel e a Palestina, no Oriente Médio. Antecedentes. Antes que da gente começar a falar sobre esse conflito, vamos falar um pouco sobre os antecedentes dos judeus. Chama-se de questão palestina o conflito surgido com a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, culminando com a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Então vamos ver aqui. Vocês lembram dos judeus que eles foram um povo que foi disperso, né, por vários povos, principalmente por povos romanos, né, quando eles foram invadidos na Terra Santa. Eles foram feitos escravos no Egito e, por último, né, na última diáspora, eles se espalharam pelo mundo. Os judeus, também chamados de israelita ou israelense, né, ou hebreus, teriam migrado para a região da Palestina, ocupada por um longo tempo, até que uma grave seca o teria forçado a migrar para o Egito. Isso aqui é a história antiga. Os judeus passaram pela segunda diáspora, né, que é a dispersão, quando eles se espalharam pelo mundo, e até o século XVIII e XIX, eles ficaram pela Europa, pelo continente asiático, né, ficaram espalhados pelo mundo, até surgir o sionismo, que é onde a gente vai ver mais um pouco na frente. Os árabes, que é o outro povo, né, desse outro conflito, são descendentes de povos nômades que habitavam a Península do Sinai e, na verdade, constituíam uma infinidade de povos e tribos que habitavam o Oriente Próximo e o Oriente Médio. Então, é um conflito entre judeus e árabes, entre judeus e muçulmanos, né? Na verdade, entre duas religiões, né? Entre judeus e muçulmanos, entre israelitas e palestinos. Aqui são as duas bandeiras e a simbologia dos palestinos, muçulmanos e judeus israelitas. Então, o que é o sionismo? Vocês lembram que os romanos fez com que os judeus passassem pela segunda diáspora, né, pela última diáspora, que foi quando eles se espalharam pelo mundo, né, se dispersaram pelo mundo. Só que, a partir do século XIX, houve um sentimento de sionismo, que é o sentimento de retorno da Palestina. Os judeus quiseram voltar para a Palestina, né, para a terra prometida. Só que, quando eles quiseram voltar para a Palestina já era habitada pelos árabes, né, por aquele povo que eu acabei de citar. Então, é como se, vamos fazer uma analogia, eu estou na minha casa, eu tive que sair e daqui a alguns anos eu quero retornar. Eu acho que a casa é minha, só que eu passei muito tempo fora. Durante esse tempo que eu passei fora, alguém, né, tomou ou se apropriou da minha casa. Como não tinha ninguém, alguém achou que poderia se apropriar da minha casa. Quando eu quis retornar, né, já tinha moradores na minha casa. Então ficaram dois povos querendo morar no mesmo território, né? Os israelitas e os palestinos. Esse é o motivo do conflito, né? São dois povos querendo habitar o mesmo território, no caso é a Palestina, né? Com o surgimento do nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, na Europa, o sionismo
tomou força e os judeus começaram a migrar para a Palestina, formando kibbutzim, colônias agrícolas. A princípio, o sionismo é tido como loucura, até mesmo entre os judeus, mas a ideia de reunir todos os judeus dispersos pela diáspora acaba conquistando a todos. A ONU proclama a criação do Estado de Israel em 53% do território da Palestina e do Estado da Palestina em 43% do território. O que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo termina, acontece todo o Holocausto, né? Todos os judeus eles tentam retornar para a Palestina e o mundo todo se volta para a questão dos judeus, né? Não vai todo mundo voltar para a Palestina. Os judeus têm direito à terra antiga deles, porque eles já moravam lá. Ah, mas tem os palestinos, que agora mas eles têm direito, porque há muito tempo que eles já moram lá. Então a ONU, o que é que a ONU faz? Vamos dividir o território. E nessa divisão ficou 53% do Estado de Israel, dos judeus, né? Sempre que eu falar de Estado de Israel, estou falando dos judeus, e 43% para os muçulmanos, né? O Estado da Palestina. Aqui a gente vê o mapa, de amarelo é o Estado árabe, né? É a Palestina, são os muçulmanos, e salmão, dessa cor rosa, é o Estado de Israel, o Estado judeu. Observe que a maior parte, né, um pouco o geógrafo que fez essa divisão, acho que não estava muito bem no dia, que fez uma divisão um pouco, assim, não foi muito, não foi muito acertada, né? Colocou o Estado árabe aqui mesmo no meio, mas enfim, o Estado árabe, né, a Palestina, o Estado da Palestina é esse de amarelo, esses dois, e o Estado judeu, o Estado de Israel, é esse de amarelo. Esse lado aqui é Jerusalém. Jerusalém, ela ficou cidade neutra. Como é vamos dizer assim, é uma cidade internacional. Como é uma cidade importante para as três religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, não ficou sendo nem dos árabes e nem dos judeus. Só que o que acontece? Os árabes, né, a Palestina, eles não aceitaram essa divisão, não aceitaram perder os territórios para os judeus, né, para o Estado de Israel. E aí começou o primeiro conflito. A divisão da Palestina provocou uma reação contrária dos países e resultou na Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os países árabes, né, se juntou com a Palestina e começou o primeiro conflito, né? Israel com a Palestina e alguns países árabes. Não sei como, provavelmente com o apoio dos Estados Unidos, que já estava apoiando Israel, né? Mas Israel massacrou, né? Literalmente massacrou, né, a Liga Árabe, que reuniu 7 países árabes, né? Totalmente massacrou a Palestina, né? E aí tomou mais território dos palestinos. Os israelenses foram vitoriosos e ampliaram seus territórios. Outros conflitos aconteceram, tornando a região uma área instável e tensa. Surgiram grupos terroristas como o Al-Fatah e a OLP. Nesse processo, Israel ganhou o apoio dos Estados Unidos. Aqui é o primeiro conflito, né? Aqui eu coloquei os dois mapas para vocês observarem a diferença. Esse aqui é a primeira divisão, né? Aqui é como ficou depois do primeiro conflito, né? Da primeira guerra. Se observa que Israel já aumentou o seu território. Houve mais guerras, né? Mais conflitos, todas todos os conflitos vencidos por Israel, né? Egito entrando pelo lado da Palestina,
de outros países árabes pelo lado da Palestina, até a Rússia, né, em um desses, entrando pelo lado da Palestina, mas todos, o exército israelense, todos massacrando a Palestina. Início do conflito, a divisão da Palestina. Aqui eu coloquei um mapa, né, para mostrar aqui a primeira divisão da ONU. Aqui um conflito que foi a Guerra dos 6 Dias. Simplesmente Israel terminou a guerra em 6 dias contra a Palestina. Observe que desse território aqui ficou só esse da Palestina. Esse território que era da Palestina, só está esse. Tudo isso em conflitos que Israel venceu e tomou da Palestina. E hoje a Palestina e Israel vivem um período de paz, mas a gente vai ver na próxima aula, né, esse conteúdo foi dividido mais em duas aulas. A gente vai ver a questão dos grupos terroristas que surgiram e a questão da paz entre a Palestina e Israel na próxima aula. Mas, em resumo, né, por que existe essa guerra entre a Palestina e Israel? Porque é um território, né, onde dois países, onde dois estados, onde dois povos querem habitar. Os judeus, Israel, eles se acham no direito de habitarem esse território porque se acham herdeiros, né, historicamente, religiosamente falando, e os muçulmanos, a Palestina, eles se acham no direito de habitarem porque depois que os judeus saíram, eles passaram a viver nele. Então é uma questão complexa. Israel não quer dividir, a Palestina também não quer dividir, e na verdade, militarmente falando, Israel está levando a melhor. Então, leiam o texto, façam também a leitura do livro, né, a leitura complementar do livro, e resolvam as atividades. Até a próxima aula.